Então, o desafio da aula 6 consistia em fazer um controle de motor, do sentido de giro e da velocidade, usando o CI de ponte H L293D. E também fazer o controle de um servomotor e de um LED. Tudo isso com uma simulação de um módulo joystick, utilizando 2 potenciômetros e um botão. Aqui a gente já tem o nosso Arduino e a protoboard. Vou colocar aqui os potenciômetros, um para cada eixo. Aí qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat, levanta a mãozinha para me dar aqui o sinal sonoro, que aí eu respondo na hora. Então o botão, o nosso LED, o resistor, um pouquinho mais para cima. (220 ohms). O motor e o servo. E claro, a nossa ponte H. Então agora fazer a alimentação da protoboard inicialmente. Puxando aqui o negativo. Agora os 5 volts. Certo, então aqui a gente consegue ver o nome dos pinos do CI. Então primeiro vamos fazer a alimentação dele. Esse aqui é o pino de potência, que é o dos 5 volts. Tem aqui um outro, potência 1, e a gente também tem que conectá-lo aos 5 volts. E nós temos 2 pinos aqui de solo, que vai justamente no ground. E aqui em cima também. Ok, CI alimentado, então vamos agora fazer as outras conexões. Esse primeiro pino aqui, ativar 1 e ativar 2, refere-se ao Enable, que vai ativar ou não os motores. Cada CI desse daqui, ele consegue controlar 2 motores. E para não ficar muito grande, a gente vai controlar só um. E o Enable, como foi dito na aula gravada, ele aceita o PWM justamente para a gente conseguir fazer o controle de velocidade. Então a gente vai ter que conectar esse pino na entrada digital do Arduino que aceite o PWM. Então, vamos conectá-lo aqui na entrada digital 5.
essa entrada 1, ela tem entrada 1, saída 1, saída 2 e entrada 2. As entradas, elas vão no Arduino e as saídas vão aqui no pino nos pinos do motor. Se você for olhar lá no datasheet do circuito integrado, esses pinos de entrada, eles recebem sinal alto ou sinal baixo, ou 1 ou 0. E o que isso quer dizer? Quando, por exemplo, a entrada 1 estiver em nível alto e a entrada 2 estiver em nível baixo, o motor vai girar em um determinado sentido. Enquanto que se a entrada 2 estiver em nível alto e a entrada 1 estiver em nível baixo, o motor ele vai girar no sentido contrário do que eu falei anteriormente. Então, se ele trabalha com sinais digitais discretos, obviamente eles vão também em algum desses pinos aqui. E no caso, como é só 1 ou 0, então tanto faz se é uma entrada PWM ou não. Então vamos conectar essa entrada 1 aqui no pino 2, na entrada digital 2 do Arduino. E essa entrada 2. Vamos conectá-la aqui no pino 3. Ok, então aí agora as saídas 1 e 2. A gente vai puxar, tanto faz a ordem, aqui para os pinos do motor. Isso daqui a gente vai botar aqui no terminal positivo. Colocar isso aqui mais para baixo. Só conferindo mesmo aqui as ligações do motor. Limitação. Certo, ok. Vamos agora fazer as ligações para o servo. Então, o pino ligado ao fio marrom é o negativo. A gente pode colocar ele aqui. Seguido pelo pino positivo. E o pino de sinal. No caso, a gente pode também escolher um pino aqui de PWM. A gente pode colocar no pino 10, por exemplo. Puxa a parte daqui. Ok. Partindo agora para as ligações aqui dos potenciômetros.
Então, para seguir aquela lógica de girando no sentido horário, eu vou aumentar alguma coisa, então aqui no terminal 2 a gente vai puxar o positivo e do terminal 1 a gente vai puxar o negativo. Aí desse potenciômetro a gente pode colocar aqui esse mesmo pino do anterior para economizar fio, né? Então agora a gente vai puxar o negativo. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com esse pino negativo. A gente pode colocar esse mesmo terminal aqui também. E agora os pinos que vão conectados nas entradas analógicas. Esse primeiro potenciômetro a gente pode conectar a porta analógica a zero. E o desse segundo potenciômetro a gente pode conectar a entrada analógica 1. Ok, então agora fazer as ligações do botão. A gente também pode ligar o terminal negativo em um dos pinos do potenciômetro. E daqui a gente já aproveita para puxar o negativo do LED. E o sinal do botão a gente pode conectá-lo direto aqui na entrada digital 4. Como eu não estou usando resistor, isso vai fazer uma diferença só na hora do código. Eu vou chamar a atenção na parte em questão quando eu estiver fazendo. Porque aqui, como já tem muitos jumpers, pensando no circuito real, colocar mais um resistor aqui, sendo que a gente poderia omiti-lo, seria meio que desnecessário. Então agora fazendo a ligação no LED. A gente pode puxá-lo aqui para cima. Conectar aqui na entrada digital 12. E ok, esse aqui é o nosso circuito elétrico. E todas as suas ligações feitas. Então agora a gente pode partir para o código. Já deixei aqui meio que um roteiro do que a gente tem que fazer, só para ficar ainda mais didático. Então, começando aqui, a gente vai
fazer uma série de defines justamente das conexões que a gente fez. Então, o primeiro define a gente vai colocar em relação ao motor. Vou colocar motor pin 1. Ok. A gente tem duas ligações, 2 pinos referente ao motor. Então, primeiro 2, só para ficar na ordem. O segundo está no 3. Para o pino de enable. E ele está no 5. Lembrando que tem que ser entrada de PWM, necessariamente. Um define para os potenciômetros. No caso, eu vou chamar um de eixo X e o outro de eixo Y. Um está no A0 e o outro está no 1. Um define para o botão. Ele está no pino 4. E um outro define para o LED. Ele está no pino 12. Feito os defines. Então agora nós vamos incluir a biblioteca do servo, que é a servo.h. E agora a gente vai criar um objeto do tipo servo. Então, servo. E o nome do nosso servo, eu acho. A gente pode colocar servo mesmo, com o S minúsculo. Só lembrando que é um objeto do tipo servo. Como a gente já fez todos os defines, então maximizar a tela aqui. Ok, objeto criado, então agora a gente vai declarar as variáveis de velocidade e uma outra para o ângulo. Lembrando que essa velocidade aqui é do motor. E ela vai variar, ela pode variar de 0 a 255. Lembrando da resolução das entradas digitais, que são de 8 bits. 2 elevado a 8 dá 256. Como a contagem começa do 0, então vai do 0 ao 255. E o ângulo do servo, ele vai variar de 0 a 180. Utilizando lá a função map. Ok, então indo agora para a configuração do nosso setup. Pmode. Vamos começar com os eixos. Todos os potenciômetros vão ser de entrada, então input aqui fazendo alteração para o eixo Y.
um outro pmode agora para o botão. E como eu não utilizei resistor, eu vou utilizar externo no caso. A gente vai utilizar o resistor interno do Arduino, que é o resistor de pull-up. E para poder ativá-lo, o argumento aqui no pmode é input underline pull-up. 2 L's, ok. Agora o pmode para os pinos do motor. O motor em 1. E todos os pinos referentes ao motor vão ser de saída. Então, output. Agora o pmode para o enable. E ele vai ser também de saída. Agora um pmode para o LED. E também vai ser de saída. E agora a gente também tem que informar no void setup onde que o nosso server está conectado. Então, a gente vai ter que utilizar o método do ataque. Servo.ataque. E o argumento é justamente o pino. Que no nosso caso é o pino 10. E, para o que eu estou pensando em fazer o controle do LED, a gente vai garantir que o LED ele vai começar desligado. Digitar right LED 0. Estou fazendo uma rápida verificação aqui, só para reforçar que a gente não escreveu nada errado. Ok. Então, configuração de setup concluída, vamos agora para o void loop. Começando pelo controle do motor. Então, aqui no controle do motor, a gente vai começar com a velocidade. Então, a variável que a gente criou, velocidade, ela vai receber a leitura de um dos potenciômetros que a gente colocou lá. Então, aqui só para reforçar, esse aqui vai ser o potenciômetro por eixo X. Vai ser referente ao servo. Esse aqui vai ser referente ao eixo Y, que é do motor. Pensando aí no modelo de um joystick mesmo na realidade. Então, analog read é eixo Y. Como bem a gente definiu aqui no define. Só que trabalhar com esse valor lido aqui, que vai variar de 0 a 1023, vai ser ruim, não é intuitivo. Então isso pode gerar alguns erros no decorrer do código. Então, a gente vai alterar a escala da nossa variável velocidade, utilizando a função map. Então, a velocidade recebe o retorno da função map
que vai ter como argumentos a nossa variável velocidade, que tem um limite inferior igual a zero e um limite superior igual a 1023. E a gente quer passar esses valores para a resolução de uma entrada digital, que é valores absolutos 255. Só que como a gente quer que o eixo do potenciômetro, tipo a partir ali do meio, se eu girar mais para a direita, o motor vai girar, digamos que positivamente. E se eu girar mais para a esquerda, ele vai girar negativamente. Então, para fins de código, a gente vai alterar essa escala para menos 255 como o valor, como limite inferior. E como limite superior, a gente vai colocar 255. Que aí na série de ifs que a gente vai fazer, a gente vai conseguir definir, vai conseguir associar a posição do potenciômetro com o sentido de giro que a gente quer. Vocês têm alguma dúvida com relação a essa linha de código aqui? Não, né? Certo. Nessa linha aqui, na linha 35, o valor de velocidade pode variar de 0 a 1023, que é a faixa de retorno da função analog_read. Lembrando que uma entrada analógica ela tem uma resolução de 10 bits, que justamente vai variar de 0 a 1023. E essa velocidade a gente vai ter que escrever lá no pino de enable da ponte H, que é justamente quando a gente vai conseguir controlar a quantidade de RPM do motor. Só que, como a gente quer fazer associando a um potenciômetro, e a lógica que a gente quer utilizar vindo aqui para o esquemático. Não tem nenhum código aqui, mas só para exemplificar. A gente quer que, o potenciômetro está aqui centralizado, então meio que a velocidade é 0. Eu não mexi no joystick, pensando aí por exemplo, no controle de videogame. E se eu levar o joystick para a direita, eu quero acelerar o motor. E se eu não apertar o joystick, deixar ele estático, ele volta pro 0. Mas se eu levar o joystick pro lado esquerdo, eu quero que, no caso como é o eixo Y, digamos que seria para frente e para trás, né? Se eu levar para frente, eu quero que o motor acelere. E se eu levar para trás, eu quero que o motor dê a ré. Então, para fazer esse controle, essa lógica, e ela ficar mais intuitiva, a gente vai ter que mudar essa escala aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a função map, cujos argumentos são a variável que a gente quer alterar a escala, no caso aqui velocidade, seguido pelos limites inferior e superior, e posteriormente os novos limites. E como a gente vai ter que escrever numa entrada digital, e uma entrada digital tem uma resolução de 8 bits, o máximo valor que ela pode atingir é 255. Então, o valor máximo 1023 vai estar associado ao 255. Só que como a gente quer utilizar meio que uma lógica de sentido de giro negativo, né, de ré, então a gente vai associar o valor inferior, o limite inferior, que aqui originalmente é 0, para o valor máximo, que é 255, só que na escala negativa, para trás, como se ele estivesse reiniciando a contagem, só que de uma forma negativa, né, para a parte negativa do eixo Y, justamente para a gente associar
essa lógica da ré do motor, no sentido contrário. Ficou uma explicação melhor? Qualquer coisa pode falar que eu repito de novo. Beleza. Ok. Então, feita essa alteração de escala, talvez agora nos blocos de if que a gente vai fazer fique ainda mais fácil de pegar essa ideia. Então, vamos lá. Aí, se a velocidade for maior que zero, então a gente quer que o motor ele vá para frente. Tem uma quantidade de RPMs positiva. Pensando ali na animação do Tinkercad. Então, analog write enable pin de enable, velocidade. A gente vai escrever no pino de enable o valor do eixo Y. Velocidade. E agora a gente tem que definir o sentido de giro para qual essa velocidade vai ser aplicada. Então, você não necessariamente tem que ter isso na sua cabeça. Você pode fazer um código de um determinado jeito e ver na prática se, eu quero que ele vá para frente, mas na prática ele está indo para trás. E não é isso que eu quero. Então, é só você alterar o código. Você não precisa saber necessariamente qual dos pinos eu tenho que ativar lá da ponte H para saber qual que vai dar um sentido positivo e qual que vai dar um sentido negativo. Você pode fazer isso testando mesmo. Acontece. Então, vamos testar primeiro. Digital write. Motor pin 1. Como estando em nível lógico baixo. Na verdade, alto. High. Só um minuto. Enquanto que é o 1. Enquanto que o motor pin 2, ele vai estar em nível lógico baixo. Seja low. Ou seja, com esse if aqui, a gente quer aqui, na prática, o motor vá para frente. Se por acaso ele não for, a gente só altera aqui os níveis lógicos desse digital write. Então, seguindo a mesma ideia, a gente vai fazer um if que o motor vá para trás. Então, se o motor ou se a velocidade for menor que zero, lembrando aqui que a gente alterou a escala no excelente código. Então, se a velocidade for menor que zero, a gente pode fazer de duas formas aqui. A gente pode tanto alterar de novo a escala, utilizando a função map, para que esse valor se torne um valor positivo, já que a gente não pode escrever um valor negativo utilizando a função analog write. Mas só que tem uma forma mais fácil de fazer isso, que é utilizando a função ABS. O que é que essa função retorna? Ela retorna o valor absoluto de determinada variável, no caso aqui velocidade. Ou seja, vai retornar o valor em módulo. E com isso a gente não vai precisar alterar a escala de novo. Então, a níveis de processamento, até que é mais rápido. Então, dentro desse if, que é para o motor ir para trás, velocidade vai receber o valor absoluto
e velocidade, já que ele vai estar entre um valor de -1 a -255. E a gente vai alterar aqui os níveis lógicos nos pinos lá do CI. Então, low, aqui vai para low e aqui vai para high. Ok. E se por acaso a gente não estiver mexendo no joystick, né? Ele estiver ali zerado, e no caso aqui do Tinkercad, se o potenciômetro ele estiver bem centralizado, ou seja, se a velocidade for 0, a gente vai deixar o motor parado mesmo, sem nenhum RPM igual a 0. Então, ambos os pinos estarão em nível lógico baixo. E com isso a gente finaliza o controle do motor. Até aqui, alguém tem algum questionamento? Alguma ideia? Não sei, gente, o que a gente possa fazer diferente? Então não, né? No código desse desafio, creio eu que a parte mais complicada de se pensar tenha sido justamente o controle do motor, por conta dessa lógica aqui de alteração da escala da variável velocidade. Então, a partir daqui, vai ser bem mais tranquilo. O controle do servo e o controle do let, então, nem se fala. Você já deve estar craque nisso aí. Então, vindo para o controle do servo, a gente tem a nossa variável ângulo. Ela vai receber o retorno da variável analog read do eixo X. E para ficar mais intuitivo, a gente vai fazer uma alteração de escala. Então, o primeiro argumento é o ângulo, o segundo é 0, o terceiro é 1023, que são os limites inferior e superior, que a função analog read retorna, seguido pelos novos limites, que são 0 e 180, já que o nosso microservo ele não tem um giro completo, né, 360 graus. Ele só pode girar até metade. Então, feito isso, a gente vai escrever esse valor no nosso servo, utilizando o método write. Servo.write. Ângulo. E como eu disse, bem simples, com isso a gente já finaliza o controle do servo. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Não, né? Então agora a gente, para finalizar o nosso projeto aqui, fazer o controle do LED. Vamos lá. Se o nosso botão, vamos lá, digital read, estiver pressionado, ou seja, se ele estiver igual a 0, lembrando que eu utilizei o resistor interno do Arduino, o resistor de pull-up, ou seja, quando o botão ele não está pressionado, ele tem um valor lógico igual a 1, e quando ele está pressionado, o valor lógico dele é igual a 0. Então, se o botão estiver pressionado, ou seja, se o botão tiver um valor lógico igual a 0, a gente vai escrever no pino do LED, digital write. Aí aqui, eu não declarei uma variável de controle, porque com ela eu teria que utilizar 2 blocos de
sei lá, um if e um else, por exemplo. E eu particularmente não gosto de fazer isso, então como é que eu costumo fazer? Porque deixa o código mais grande, e, enfim. Então eu costumo utilizar essa forma aqui. Digital read let. É pro botão não ser contado 2 vezes, né? Tipo, ou mais, quando a gente estiver pressionado, a gente vai dar um delay de 95 milissegundos. Explicando aqui mais a fundo essa linha, o primeiro argumento é o LED, não tem muito o que falar sobre ele. Mas o segundo argumento, que é o que a gente vai escrever, qual o nível lógico que a gente quer impor no LED, vai ser a negação, que é esse ponto aqui de exclamação, do estado atual do LED. Ou seja, se o estado atual do LED for apagado, então agora, quando entrar nesse bloco de código, eu vou escrever o contrário disso. Ou seja, o LED vai ficar aceso, vai ficar ligado. Da mesma forma que se, por acaso, o código entrar nesse bloco aqui de novo, ele vai escrever no pino do LED a negação do estado atual do LED. E se o estado atual é ligado, então a negação dele vai ser desligado. E com isso, a gente não precisa ocupar um espaço de memória do Arduino declarando uma variável de controle, uma flag, né? Então, com isso, a gente finaliza o controle do LED. E mais para fins de processamento, a gente vai colocar um delay de 100 milissegundos. E por que vivemos que um valor assim consideravelmente alto? Porque se você testar o servo aí na prática, né, na realidade, um delay de 15 segundos é ótimo para atualização da posição do servo. No entanto, para um motor, isso é muito pequeno, principalmente para o motor CC que suporta aí no máximo uns 12 volts, né? Que é aquele pequenininho. Na verdade, eu acho que ele é de 9. 9 volts. Enfim. Um delay de atualização de só 15 milissegundos é muito pouco. E você testando isso na prática, você percebe que ele vai ficar meio que engasgando, ou seja, ele está na velocidade atual, e quando ele for atualizar, como o tempo é muito pouco, ele vai dar uma travada, uma parada, né? E aí sim ele vai atualizar o valor. E para evitar isso, a gente coloca aqui um delay maior, para que esse travamento, entre aspas, ele fique mais suave e até imperceptível para a gente. Então a gente já terminou aqui o código do nosso projeto, a gente vai só copiar no Tinkercad e testar. Então, tá vendo aqui, né? Para texto. Vamos colar o nosso código. Vamos aqui iniciar a simulação. Então, ok. Então, vamos testar aqui. Primeiro, o eixo X, que é referente ao servo. Então, aqui está em 0. E a gente vai aumentando aqui, ó. O servo também está mudando a sua angulação. Até o máximo. Então, tá de boas. E também tá no sentido que a gente quer. No sentido crescente. Agora o motor não tá funcionando. Por que será? Ah, pronto, agora sim. Vamos ver aqui. Vamos lá. Totalmente para a direita, ele tá no sentido máximo, tá no sentido positivo.
aqui do RPM no valor máximo que a gente consegue, né? Que é esse valor aqui. Tá do jeito que a gente quer. Então, voltando um pouquinho mais para trás, ele vai diminuindo. Até agora tá seguindo a lógica também que a gente pensou. Até o momento que aqui, ó, aqui no meio, ele inverte de sentido e passa a ser negativo. E aí, em modo, ele vai crescendo o valor da velocidade. Mas tá meio esquisito aqui ainda. Inverteu o sentido, mas não foi para o valor máximo. Certo? Depois a gente resolve isso aqui. Vamos testar o LED. Quando a gente clica uma vez no botão, o LED acende. Quando a gente clica de novo, o LED apaga. Aqui tá ok, vamos dar uma olhada direitinho aqui nessa questão do motor. Vou voltar aqui para as ligações, né? Enable. Pino 5. Entrada 2 está no pino 3. E entrada 1 está no pino 2. Aqui está alimentado direitinho. Ok. Saída 2, saída 1. Então vamos vir aqui para o código. Ah, calma aí. É que justamente aqui no bloco de quando a gente vai dar ré no motor, a gente definiu o sentido, mas não escreveu a velocidade, né? Lá no pino de enable. Igual a gente fez aqui, ó. Então, analog write. Enable pin. Velocidade. Agora sim. Pronto. Só o esquecimento de uma linha de código causa todo esse transtorno. Então, só repetindo aqui, reforçando que o erro que estava causando aqui no motor, ele não estava indo para sua velocidade máxima no sentido contrário, foi justamente porque a gente esqueceu de escrever a velocidade no pino de enable da ponte H. Então aqui, ó, tá totalmente para a esquerda, né? Então, digamos que é a velocidade máxima na ré do motor, na ré de um carro. Então, diminuindo a velocidade da ré, né? Uma rotaçãozinha bem pequena, até o momento em que inverte o sentido e volta a aumentar positivamente. Então, é isso. Esse projeto, você pode tomar ele como pontapé inicial para a construção de um carrinho. Aí você vai utilizar 2 motores. E, obviamente, que a lógica para poder virar para a esquerda e para a direita vai ser mais complexa, mas nada também de outro mundo. Você poderia até pensar em colocar um servo para controlar
a direção, né, se vai para a esquerda ou para a direita. Mas a forma mais comum que se faz essa alteração de sentido, né, de direita e esquerda, é alterando as velocidades de cada motor. Ou seja, tem um motor esquerdo e tem um motor direito. Se eu quero ir para a direita, eu vou diminuir a velocidade do motor da direita e aumentar a velocidade do motor para a esquerda. Aí ele não necessariamente levar o motor da direita para zero, porque aí ele vai tender a tombar. A gente tem que reduzir só a velocidade. E aí ele vai meio que girar em torno do eixo do motor da direita. E aí ele vai para a direita. A mesma coisa acontece se a gente quiser levar o motor para a esquerda, ou o carrinho para a esquerda. A gente vai diminuir a velocidade do motor da esquerda e aumentar o motor da direita, enfim, aí ele vai para a esquerda. Aí tem toda uma lógica, tipo, se você estiver utilizando um joystick para fazer esse controle, né? Utilizando o analog range para saber a proporção de, no caso de aumento ou de decrescimento da velocidade de cada motor. É uma lógica mais complexa, como eu já disse, mas nada de outro mundo. E o botão que tem no joystick geralmente se utiliza para ligar os faróis do carrinho. Então, por isso que eu coloquei aqui o LED. Então, com isso a gente finaliza o desafio 6. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quanto ao desafio no geral? Algum comentário? Bem, só, tipo, algumas coisas que ainda não foram faladas em aula, mas que eu acho, tipo, interessante. Por exemplo, esse RF aqui, que é um sinal de referência analógica. Que é, tipo, quando você quer trabalhar com valores mais sensíveis, né? Tipo, mudou um bit, já significa grandes coisas aqui na realidade. E eu preciso de um sinal de referência para isso. Aí a gente conecta esse sinal de referência aqui no Arduino. E aí aqui nas entradas analógicas ele vai utilizar não a referência que ele já tem, mas sim a referência nova que você conectou aqui nesse pino. E outra coisa interessante também é o pino de reset. A gente tem esse botão aqui, por exemplo, deixar aqui o LED ligado. Iniciar a simulação primeiro, né? A gente dá o reset aqui no próprio Arduino, o sistema volta pro original. No caso aqui o LED volta a ficar apagado. Só que, por exemplo, se você estiver fazendo um projeto em que o Arduino vai ter que ficar escondido, mas você também vai precisar dar um reset, você pode utilizar esse pino aqui. Você conecta um botão. Você precisa conectar aqui 5 volts para poder dar o reset no sistema. E essa é a forma mais simples. Você poderia também fazer via software, só que por alguma razão, via software, ele utiliza ponteiros, e eu particularmente acho desnecessário. Então, conectando ali um botão, ele fica de boas. Então, só para exemplificar o que eu disse, só para não ficar jogado, né? Aqui a gente tem um botão. Um pino a gente coloca aqui no reset. E o outro tá aqui, ó, ligando o LED. E aí, por alguma razão, meu Arduino tá escondido, eu não consigo acionar o botão de reset que já tem nele. Esse daqui. Então a gente deixa um outro botão mais externo ligado ao pino de reset. E o outro terminal ligado ao GND. Aí pronto, a gente deixa esse botão externo e aí a gente dá o reset. E aí o LED, aqui no caso, apaga. Então, e é isso aqui que a gente tem, né, para oferecer. Aí outra coisa também na aula, eu citei por cima sobre módulo Bluetooth. O que é interessante nessa questão do carrinho é porque você pode fazer, utilizando um joystick,
ligado ao carrinho via Bluetooth. E para isso você vai ter que utilizar 2 módulos Bluetooth, um para ser o mestre e um para ser o escravo. E cada um dos módulos, e um módulo vai ficar digamos, no seu joystick, né? E o outro módulo vai ficar no carrinho para receber o sinal. E com isso, obviamente, você vai ter que fazer 2 códigos diferentes para cada Arduino. Vai ter um Arduino para o seu joystick e um Arduino para o seu carrinho. E o módulo Bluetooth ele tem um alcance bem interessante. Se salvo engano, é de 10 metros, então você consegue controlar um carrinho de boas. E a próxima aula, que vai ser de sensores, que vai ser ministrado pelo José, você ainda pode colocar um sensor ultrassônico de distância, né, para a questão do obstáculo, né, caso ele encontre. Então dá para fazer muitas coisas legais mesmo com tudo isso que a gente está vendo até agora. Então é isso, galera. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Sobre ponte H, não sei. Creio que não, então a gente pode finalizar aqui a gravação. Essa foi a resolução do desafio da aula 6.